Números, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Bom, aqui nós vimos já, né? Começa aqui falando sobre a Rucat. Aí, se você quiser anotar aí no seu caderno, Rucat, né? Que é em hebraico estatuto, né? Então, aí no versículo 2 está escrito: Este é o estatuto da Torá, ou seja, considerado para eles um dos mais importantes. E também a gente vê aí que vai falar sobre o estofo carmesim, que era um verme vermelho, ou seja, a lã vermelha, né? Eles diziam que era um verme vermelho, mas é a lã vermelha. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Bom, aqui nós vemos então algo muito interessante, né? Que está falando então aí sobre a Pará Adumá. Se você quiser anotar aí no seu caderno, então Pará Adumá, que significa novilha vermelha, ou seja, com a lã vermelha. E era vermelha mesmo, sabe? Não é aquele marrom que às vezes a gente vê por aí, ou aquele meio laranjado, uma cor assim um pouco caramelo, não. Era uma lã vermelha mesmo, né? É uma novilha muito raríssima, era uma novilha muito raríssima e tinha de ser perfeita e toda vermelha. E ela não podia ter uso para nenhum serviço. Então era isso que quando nascia essa novilha vermelha, essa raríssima, até inclusive alguns fazendeiros riquíssimos aí tentaram cruzar cientificamente alguns animais para que nascesse uma pará do mar, né, uma novilha vermelha, mas não tiveram sucesso porque ela nunca veio totalmente vermelha, o vermelho daquela época, o vermelho natural ou sem mancha nenhuma. Sempre tinha alguma sequela, alguma contrariedade que não se consegue fazer, deixando bem claro que a única novilha vermelha que pode nascer é feita pelo próprio Senhor, o Deus da vida, né? Então, nos dias do templo, isso acontecia no Monte das Oliveiras e era fora do arraial, então o sacerdote sacrificava essa novilha. E o seu sangue era aspergido na porta do arraial por 7 vezes. Depois, toda a novilha era queimada e colocava-se ali junto o pau de cedro, né, a planta de isopo e o estofo carmesim, né, que era a lã vermelha. Também o que a queimou lavará suas vestes com águas, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Ou seja, então, né, depois de queimada essa novilha, a cinza era guardada, era pega por um homem que estava limpo, e era misturada em água corrente para purificação no tocante a algo morto, né, porque eles não poderiam tocar em nada morto, então essa cinza ela era guardada e misturada em água, e no terceiro e no sétimo dia se lavava, né, então com essa água. E aí eles acreditam que ficariam livres da idolatria, das impurezas e dos demônios, né? Então tem uma casta que só sobrevive quando se apossa de um corpo especialmente morto, mas podendo assim também alimentá-los, né? Isso era o que eles acreditavam. Bom, como eu falei, alguns fazendeiros tentaram. Em 1997, um grande fazendeiro anunciou que tinha nascido uma pará do mar,
mas ela foi desclassificada por uma anomalia que estava dentro dela. Em 2007 também houve outro nascimento, né, através de laboratório de uma parada do mar, mas ela foi desclassificada por encontrarem pelos de outra cor, ou seja, né, ela tinha que ser totalmente vermelha e ela tinha alguns pelos de outra cor. E isso era investigado pelo Instituto do Templo, né? Ou seja, hoje a água é Jesus e o sacrifício de sangue, né? A água é a palavra e Jesus é o sacrifício de sangue. Então, Jesus é a nossa parada do mar. Por que eu estou dizendo isso? Porque até a vinda de Jesus acontecia muito de nascer de vez em quando uma novilha vermelha, porque ela era colocado sobre ela todos os pecados, o pecado de toda a humanidade, né? Não somente dos judeus, mas sim de toda a nação. Os judeus faziam sacrifício por eles, né? Individual. E essa novilha não, aí era por todos. Então, vez em quando aparecia essa novilha para ser queimada em sacrifício pelos pecados dos homens. O interessante é que após a vinda de Jesus cessou-se o nascimento da parada do mar, o que nos leva a crer que a nossa parada do mar é o próprio Jesus. Por quê? Porque depois que Jesus nasceu, ele mesmo se fez sacrifício, ele mesmo se deu por amor a nós. Então nós não precisamos mais sacrificar, né? Nós não precisamos, mesmo sendo gentios, né? Jesus, ele ali morreu por nós. Nós não precisamos de uma parada do mar. Acredita-se também, né, os judeus acreditam que assim que o Messias estiver para vir, para retornar, né, na verdade aqueles que não creem que Jesus era o Messias, eles acreditam que o Messias virá, né? E nós que somos messiânicos, que acreditamos que Jesus era o Messias, que ele é o Messias, então os judeus messiânicos, eles acreditam então que quando estiver perto, próximo do anticristo chegar e querer reinar no lugar do Messias, também este será um sinal da vinda de Jesus, né? Da vinda de Jesus para vir buscar a sua noiva. Então, há rumores que está para nascer, enquanto estamos gravando este vídeo, está para nascer em Israel uma novilha chamada, né, por eles, de parada do mar. Uma novilha vermelha, mas por enquanto apenas são boatos, ninguém se sabe ao certo, mas sabemos que Jesus está perto de vir, né? Os sinais estão aí e esse seria somente mais um sinal. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que foi morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo, ao terceiro e sétimo dia, aspergirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e levará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o homem que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo,
E o que aspergir a água da separação lavará suas vestes. E o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que tocar o imundo também será imundo. E a pessoa que o tocar será imunda até a tarde. Bom, nós queremos então encerrar, este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, teu ministério, a tua família, em nome de Jesus.